Agora a gente vai entrar na parte da matéria de método dos deslocamentos. Então a gente começa a ver a parte aplicada em vigas, né? E aí a gente evolui para a parte aplicada em pórticos, tá? Do mesmo jeito que a gente via lá método dos esforços, né? Método dos esforços é quando a gente aplicava uma força. E agora, quando a gente estuda a teoria do método dos deslocamentos, a gente aplica um deslocamento na nossa estrutura, né? Então, se a gente lembrar lá em métodos de esforços, a gente aplicava uma carga unitária, né? E ela gerava alguma deformação na nossa estrutura. Aqui, no caso, nós vamos ter a estrutura, nós vamos aplicar um deslocamento e aí teremos algumas reações nessa estrutura que faz parte da teoria do método dos deslocamentos. Então, a aula está separada ali em conceito, né? Eu vou explicar o que vai ser a hipergeometria, do mesmo jeito que a gente fazia lá em método dos esforços. Aqui a gente tem que fazer umas considerações, a gente vai ter também estrutura E0, E1 e E2. Aí vamos fazer uns exercícios que vai estar no próximo vídeo. Esse vídeo aqui só vai ser a parte da teoria, tá? Então, primeiramente, de conceito, né? Do mesmo jeito do método dos esforços, a condição do método de deslocamentos, a gente tem três condicionantes aí, né? Primeira é a condição de compatibilidade, ou seja, a nossa estrutura, aqui no caso de vigas, é considerada uma viga contínua, então um trecho da viga, ela influencia no outro trecho, isso que é contínuo. As leis constitutivas dos materiais, então a gente tem as deformações dos materiais. Se um lado da minha viga deforma, né, um trecho, essa deformação ela se estende, ela tem um efeito, né, em outro trecho. E isso depende daí do modo de elasticidade do meu material que eu estou utilizando. O aço deforma de um jeito, o concreto armado deforma de outro. E a terceira condição são as equações dos equilíbrios, né, a equação de equilíbrio, que a gente tem um somatório vertical, somatório horizontal, um momento e um ponto. E aí, o que faltar, né, a gente calcula com a equação de compatibilidade das deformações, tá? Então, para a gente iniciar e entender a parte do método de deslocamentos, a gente precisa de alguns conceitos, né? O primeiro conceito é a respeito da deslocabilidade da nossa estrutura. Então, aqui a gente tem uma estrutura composta de uma viga na horizontal, viga BC, onde aqui eu tenho um aparelho fixo no ponto C, e uma viga inclinada aqui AB, onde eu tenho aparelho fixo aqui no ponto A. Tá? Nessa viga eu tenho cargas aqui que são aplicadas, né? Então eu tenho cargas concentradas na horizontal e na vertical, e aí eu preciso analisar a respeito do deslocamento dessa estrutura, né? Se eu aplicar essas cargas, será que eu tenho deslocamento em algum ponto? Como eu tenho aparelhos fixos, essa estrutura ela não se move, então ela não vai nem para a direita nem para a esquerda, porque o aparelho fixo ele trava a estrutura. Se eu tivesse um aparelho móvel, aí eu ia ter um deslocamento dessa estrutura, tá? Então essa estrutura aqui, ela é considerada deslocável, porque eu tenho dois aparelhos de apoio fixos. E ela é igual se eu tivesse no A aqui um aparelho engastado, se eu tivesse trocado o fixo por um engaste, e aqui no ponto C mantesse o fixo, ela continuaria também indeslocável. Tá? E a terceira opção seria eu ter um aparelho de apoio engastado no ponto A e também engastado aqui no ponto C. Tá? Então, engastamento e apoio fixo, eles seguram, eles travam a estrutura, né? Isso quando a gente está falando de translação, tá? Então, essas três estruturas, eu posso considerar que elas são indeslocáveis. Então, elas são iguais, quando eu falo de deslocabilidade, tá? E quando a gente analisa essa estrutura aqui, eu tenho as mesmas barras, mesma propriedade, mesmo material, mesmo modo de elasticidade. Só que no apoio A eu tenho o aparelho de apoio fixo e aqui no apoio C eu coloco o aparelho de apoio móvel. Tá? Então, se eu analisar esse carregamento, independente aqui das unidades desse carregamento, o que acontece com essa minha estrutura? Esse aparelho fixo no ponto A ele vai travar a minha estrutura
E esse aparelho C, aqui ele vai ficar móvel, tá? Então aqui na horizontal, essa estrutura aqui ela se deformaria, então ela está livre para ela fazer esse movimento aqui, tá? Então, quando eu carrego essa estrutura ela vai se deformar dessa maneira, que ela vai embarrigar aqui a viga inclinada, né? E aqui também vai formar uma barriga, uma deformação no mesmo sentido do carregamento. Logo, esse ponto C, que é o aparelho móvel, está livre aqui, está com rodinhas, né, que permitem esse deslocamento, ele pode se deslocar aqui para a direita. Então, nesse caso, a gente considera essa estrutura com 1 grau de deslocabilidade, tá? Do mesmo jeito que a gente analisava lá quantas reações faltavam no método dos esforços, que a gente contava as reações, aqui nós vamos contar as possibilidades de deslocamento. Então, essa estrutura aqui tem 1 grau de deslocabilidade. E aí a gente vai fazer uma análise agora teórica, né? Ainda não vamos entrar na parte de cálculo, sobre essa estrutura aqui, né? Qual que é o grau de deslocabilidade dela? Agora a gente precisa começar a identificar esses pontos, né? Então, se eu imaginar que esse aqui é um prédio com vários pavimentos, eu tenho aqui no ponto G um aparelho engastado, né? E aqui no ponto H também um engaste, tá? Se ventar essa minha estrutura, se eu bater vento aqui na fachada do prédio, é esse prédio que ele se desloca, se imaginar, ele vai ter uma deformação para lá, né? E para evitar essa deformação, eu teria que colocar aqui aparelhos móveis no sentido vertical, né? Então eu tenho rodinhas aqui no sentido vertical, mas ele segura aqui esse movimento na horizontal, tá? Então se eu tiver o meu vento, esses aparelhos eles vão segurar essa minha deformação do meu prédio, tá? Então nesse caso aqui eu teria o grau 3, né? 3 deslocabilidades, né? Se eu analisar as 3 separadamente, eu tenho a primeira aqui no ponto B, onde esse andar aqui no ponto B ele seria se deslocar, né? Teria uma deformação. Então esse ponto B se deslocaria e todas as barras teriam uma deformação. A segundo no ponto D, aqui no meio, né? Então essas barras aqui influenciam o andar de cima e o andar de baixo, ela barra. E no ponto F ali, o primeiro andar aqui e o segundo, né? Travando esse deslocamento da estrutura, tá? Então aí no caso eu teria 3 deslocabilidades na minha estrutura. Quando eu tenho essa outra estrutura, eu preciso analisar primeiramente os aparelhos de apoio, né? Então aqui eu tenho o ponto C e o ponto D, eu tenho gaste nos dois. Então no aparelho de apoio ele não pode haver esse deslocamento, então ele não pode ir para a esquerda nem para a direita, nem para cima e para baixo, porque ele está travado, então ele não vai se mexer. Só que o corpo da minha estrutura, assim como o prédio, ela pode ter esse deslocamento, né? Então se eu bater um vento ou colocar uma força nesse sentido aqui, esse meu ponto A e o meu ponto B, eles podem se deslocar, né? E como eu faria para travar a estrutura, né? Preciso analisar primeiramente para onde que ela iria, né? E aí eu tenho que propor um aparelho aqui que segura essa minha deformação, tá? Então aí no caso com uma deslocabilidade, tá? Essa deslocabilidade, por que uma? Porque eu seguro meu ponto B e consequentemente o meu ponto A também vai estar parado, não vai estar permitido fazer esse deslocamento, tá? Não preciso aplicar no ponto B e no ponto A, tá? Então travei uma vez, travei minha estrutura no sentido, ela está travada nos 2 pontos. Já nesses outros 2 exemplos, nós temos aqui um engastamento com engastamento, então não temos nenhum problema de deslocabilidade, aqui não tem translação, essa estrutura que ela não vai se deslocar. Nesse edifício também temos engastamento com engastamento, não vai deslocar, só que aqui a gente tem a questão de rotações nos nós, tá? Então esse primeiro aqui, ele tem uma deformação, né? Essas duas
cargas concentradas aqui deformam essa viga horizontal para baixo, né, abaulam a viga. E esse abaulamento gera uma rotação, porque uma viga está engastada com a outra que está inclinada, então ela acaba rotacionando essa viga. Então aqui nesse ponto a gente tem uma rotação nodal, tá? Assim como na estrutura, aqui nós também temos rotações nodais. Então a gente tem rotação no nó A, no nó B, no nó C, no nó D, no nó E e aqui no nó F. Então essa primeira estrutura a gente tem uma rotação e nessa aqui nós temos 6 rotações nodais, tá? Que a gente está com no nó interno da nossa estrutura, tá? Então aqui no caso, quando a gente faz a troca dos aparelhos engastados por aparelhos fixos, a nossa estrutura vai ter 6 rotações nodais, até no ponto F, e vamos ter 2 rotações que vão ser chamadas de rotações de extremidade, tá? Então, rotações nodais fora dos aparelhos de apoio. Quando eu tenho um aparelho de apoio que está livre a minha rotação, eu chamo ela de rotação de extremidade. Então, a definição de hipergeometria, né, é o total de possibilidades de deslocamento da nossa estrutura. Então, a gente viu lá o deslocamento de translação, quando a nossa estrutura ela tem o poder de se movimentar. A rotação no nó, tá? Que são os nós internos, né? Os encontros das barras internas. E as rotações de extremidade, que são dos aparelhos de apoio. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente pode ver que os aparelhos de apoio são todos engastados. Então, nós não temos rotações de extremidade, tá? Nós temos apenas um nó interno. Então, a gente tem uma rotação nodal e o grau de deslocabilidade da translação, essa estrutura está travada, não tem nenhum aparelho móvel, então o nosso G, né, nosso grau de deslocabilidade nessa estrutura é de 1, tá? Então aqui a gente tem G igual a 1. Nessa segunda estrutura, nós temos um engaste e outro engaste, então eu não tenho uma rotação nodal, porque está em engastamento. A minha barra ela fica rígida, né? Então ela não deforma, diferente do aparelho fixo. Eu tenho aqui 2 rotações nodais, nesse nó e nesse nó. E para travar essa estrutura, né? Aqui na extremidade eu não tenho problema, porque ela está travada, mas essa parte de cima, se bater um vento, a estrutura vai para lá. Então eu teria que fazer um travamento aqui para travar esses 2 nós superiores. Então o nosso G dessa estrutura vai ser igual a 3. Tá? Então as estruturas. A estrutura isogeométrica, né? É a estrutura sem deslocabilidade, tá? Então, conforme a gente viu essa estrutura aqui anterior, a gente tem aqui os 2 engastamentos, né? E temos uma rotação aqui no ponto B. O que a gente deve fazer para essa estrutura aqui ela ficar indeslocável, né? Primeiramente é ver qual que é o deslocamento dela, né? Quantas vezes, né? O grau, então G igual a 1. E aí a gente fazer a condição, né? A gente cria aí uma condicionante, que é aplicar um travamento nesse nó, né? Então a representação a gente faz um quadrado em vermelho, em que pela teoria a gente trava essa rotação, né? Então criando uma estrutura isogeométrica, né? E o G vai ser igual a 0, tá? Essa é a condição para a gente conseguir resolver a estrutura através do método do deslocamento, onde o deslocamento nesse ponto ele tem que ser igual das 2 barras, tá? Então as convenções que a gente vai utilizar na teoria do método de deslocamento, né?
As convenções que a gente já usa, né? De baixo para cima, positivo, esquerda para direita, positivo, e o momento no sentido anti-horário, positivo, tá? Convenção de simbologia. Método dos esforços, a gente usava uma força, né, na teoria, e o método de deslocamento, a gente vai usar o deslocamento. Então, lá no método dos esforços, o x1 e x2 era um esforço ou um momento que a gente aplicava num ponto da estrutura, e a gente tinha como consequência o Δ0 e Δ20, que eram deslocamentos. Tá? Agora, aqui no método dos deslocamentos, inverte. Nós vamos aplicar um deslocamento, que a gente chama de x1 e x2, e o nosso resultado vai ser um esforço, que a gente vai chamar de Δ0 e Δ20. E aí, por sequência, dependendo se a gente vai ter estrutura E0, E1, E2, E3, E4, E5. Então, por exemplo, nesse exemplo 1, essa é uma estrutura hipergeométrica. Então, a gente sabe que a gente tem rotações e lugares que não estão travados, né? Que a estrutura ela tem uma translação. Então, a gente pode identificar alguns pontos, né? Por exemplo, rotações nodais. Eu tenho a rotação do A e do B, então tá livre, tá? Tenho uma rotação de extremidade no ponto D, e eu tenho também de deslocamento dessa barra AB, né? De translação, e também a translação do ponto D. Então, o meu grau, né? O meu G vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, primeiro, do D, que é a translação, né? Que está livre, e a rotação no nó, que é o apoio móvel. Segundo, a barra B, da translação, né? Se ventar aqui, essas cargas aqui horizontais vão tender a empurrar a minha estrutura. A rotação nodal em A e a rotação nodal no ponto B. Então aqui temos o G, né? Vai ser igual a 5, né? Então nós temos aí, se você lembrar lá de método dos esforços, a gente contava o número de equação e o número de incógnitas, né? Quanto o grau de esperasticidade lá, por exemplo, desse 3, a gente tinha que montar E0, E1, E2 e E3. Aqui no caso o G deu igual a 5, então a gente teria que ter E0, estrutura real, E1, E2, E3, E4 e E5, tá? Quanto mais deslocabilidade temos na estrutura, mais estruturas, né, parecidas, semelhantes, nós temos que fazer para fazer o somatório delas e elas serem igual a essa estrutura hiperestática, tá? Então, para ela virar a estrutura fundamental, isogeométrica, para a gente zerar o número de G, né, o G ficar igual a zero, a gente não tem mais deslocabilidade na estrutura, nós temos que travar a estrutura, né? Travar contra o deslocamento, deixar a estrutura totalmente parada, né? Não tem nem rotações nodais, nem rotações em extremidade e nem translação, tá? Então, primeiro, a gente vai aplicar aqui, né? Vai travar a rotação no ponto A, né? Segundo, vamos travar no ponto B, as duas rotações nodais aí de nós internos, né? Vamos travar aqui no nó de extremidade, no ponto D, a gente chama aqui de rotação de extremidade, que é o aparelho de apoio móvel. Vamos travar a translação dessa barra, né, da barra B, que poderia se deslocar, travando ela aqui com o aparelho de apoio móvel, somente no sentido para travar essa barra B. E também o apoio D, tá? Essa é a representação da nossa estrutura fundamental, tá? Que a gente vai usar em todas as estruturas, E0, E1, E2 e 3, tá? Agora lembra que a gente falava de X1 era a carga, lá no método dos esforços, aqui o X1 vai ser a rotação e o deslocamento no método dos deslocamentos. Então o X1 vai ser uma rotação unitária aplicada no ponto A, no nó A.
O X2, uma rotação no nó B, que a gente está travando ali. O X3, uma carga, porque que eu estou travando nesse sentido, né? Então, desculpa, uma carga é um deslocamento, né? Zero nesse sentido, para a estrutura ficar travada. O X4, uma rotação no ponto D. E o X5, também um deslocamento aqui, zerado, né? No ponto D, para travar essa nossa estrutura. Então, a nossa estrutura fundamental, né? Nosso E0, né? Vai ser igual ao carregamento real, né? As cargas aqui horizontal, carga distribuída que estava no modelo inicial, só que com todos esses deslocamentos aqui travados, tá? Essa estrutura, como é um sistema de pórtico, a gente tem a facilidade nesse método de separar as barras. Então eu consigo separar essa barra da vertical, considerando que aqui eu tenho um aparelho gastado, vira um aparelho gastado, e essa barra aqui da vertical, com essa da horizontal, eu considero que ela está engastada com a outra, tá? Que essa é a continuidade das nossas estruturas. Assim como a horizontal, também engastamento com engastamento, que eu estou considerando as duas barras, né? E essa aqui da direita, também no mesmo modelo, tá? As cargas reais, elas vão juntas com as barras, tá? O que facilita no nosso cálculo. Então, quando a gente vai calcular essa barra, eu tenho uma tabela já, que é pré-calculada. Então, na tabela eu tenho incógnitas, né? Onde eu busco lá um carregamento com carga concentrada, e ele já me dá essas deformações aqui de borda, tá? Assim como as reações de apoio. Então, mais difícil é eu montar a estrutura e daí compatibilizar, né, procurar dentro da tabela as estruturas que são parecidas com essa e substituir os valores daí dos carregamentos e as reações que estão descritas lá na tabela, que daí eu vou explicar nos próximos exemplos aí abaixo, tá? Então a gente vai fazer um modelo de viga e aí travando o deslocamento dela, e aí a gente vai progredindo aí com os exemplos e os níveis de dificuldade dos exercícios, tá bom?